E agora nós vamos falar sobre um projeto que vai ocorrer neste final de semana aqui na cidade de Capivari. E para isso, nós convidamos a Daniela Canto, docente de metodologias de leitura de imagens e de artes. Bom dia, Daniela. Tudo bem com você? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite para divulgar nossa atividade. É a primeira atividade pós-pandemia e que marca a reabertura da Casa Rosa para atividades. Para a gente dar continuidade, Marquinhos vai chegar ali no roteiro. Marquinhos, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre a Casa Rosa, que é o Ponto de Cultura Casa Rosa, que é uma instituição que visa democratizar o acesso à cultura, a ideia da construção de um museu virtual que vem da necessidade de manter viva a memória da cidade. E inclusive quando necessário, né, pesquisar aí sobre algum lugar na internet, né, poucas imagens são dadas e é aquela lembrança de como era, né, a memória aí. Para manter essas memórias, então é necessário uma visão do público. A forma de fazer isso é que a contribuição venha dele, de forma gratuita, né, democratizando aí o acesso à cultura e tornando a sociedade o vetor ativo dessa iniciativa. Né, Tony? A Casa Rosa, ela fica ali na Rua General Osório 239, no centro de Capivari. Aqui na Rua da Raízes FM, só que mais para a região central, próximo à Rua 15 de Novembro. E originalmente ela foi casa de uma senhora professora vinda de Limeira com seu marido. Quando ele veio a falecer, a ligação com a cultura já estava formada, né? Com o senhor ensinando música em um dos quartos onde se encontra atualmente a biblioteca. Ela traz uma excentricidade aí, com detalhes como o enorme jardim em plena região central, Tony. Exato. E nesse final de semana, no dia 28, vai ter o evento Mapa do Olhar, que está sendo realizado pela Daniela. Antes da gente falar desse evento, Daniela, explica um pouquinho sobre a sua trajetória com a arte e também sobre a sua formação. O que é ser docente de metodologias de leitura de imagens e da arte? A minha formação é em artes visuais. Eu sou turma de 1988 da Unicamp, fiz o bacharelado e a licenciatura lá e posteriormente eu estudei História da Arte, fiz a especialização em História da Arte. Mas o meu conhecimento em leitura de imagem, ele foi sendo construído por um interesse particular e no meu desenvolvimento de trabalho dentro da Universidade de Guarulhos, a FIG de Guarulhos, onde comecei em 1996, e em 2004 no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, universidade na qual eu trabalhei por 14 anos. Em seguida eu já vim morar aqui em Capivari, né? E contribuir aqui em Capivari. E desde 2002, 2003, eu contribuo na Pinacoteca do Estado de São Paulo e dando cursos para educadores de arte de ensino fundamental, médio, educadores de agentes sociais que trabalham com público de vulnerabilidade social, na Pinacoteca também, e educadores de idosos. E eu sou docente de metodologias de leitura de imagem. Leitura de imagem, ela depende de uma alfabetização visual, tal como outras linguagens do audiovisual, linguagem a literária. Dependemos da formação de um repertório que nos possibilite acessar as imagens criticamente. Avaliação de conteúdos e significados que as imagens carregam em si.
E isso vai desde a leitura de corpo até uma leitura que é fechada, que é a leitura produzida pelo marketing, pela propaganda, que ela fecha em uma leitura, propõe que você chegue a uma leitura conclusiva, específica, e a minha especialidade é a abertura para leituras, que é no campo da arte, das artes visuais. É uma leitura que propõe um encontro com os repertórios particulares daquele que lê, daquele que entra em contato com a imagem. Seja ela de arte, que é a minha especialidade, ou seja da área de propaganda, seja imagens do dia a dia, objetos, o design de objetos, arquitetura. Então vamos dizer assim, uma logomarca, uma arte, você vai aprofundar naquela arte para ver, chegar ao contexto final dela, o que ela está transmitindo para a pessoa que está visualizando? Exatamente. É isso aí. A leitura de um círculo, ela pressupõe a ideia de ciclo, a relação com planeta, com movimento, com retornar ao mesmo ponto. Já de um quadrado, a gente usa isso na nossa fala, né? Vocês se lembram das expressões, da expressão fulano é quadrado? Isso está ligado à ideia da estabilidade de uma linha horizontal, né? A regularidade das laterais desse quadrado. Então, quando a gente diz quadrado, tem uma métrica precisa, tem um estado de estabilidade e não mudança, relacionada à ideia do quadrado. Não sai do quadrado mesmo, né? Não sai dali, é estável, é fechado, ângulos iguais. Então, desde essa avaliação das formas básicas, que vai se formando, né? Pela avaliação dessas formas é que vai se formando esse repertório de leitura, o alfabeto visual. E quando isso vem à consciência de que essas formas, elas nos fazem pensar em algo, as cores nos despertam avanço e retração de planos, se ligam a nossos sentimentos, as cores se ligam ao nosso repertório de mundo, a nossa vivência com as coisas do mundo. Quando isso vem à consciência, é mais fácil você desenvolver a crítica. Por isso que eu digo, deve haver uma alfabetização visual. As artes visuais, a educação artística, ela deve ser algo que desenvolve um senso crítico. A ênfase não deveria ser no fazer, como a gente vê acontecendo nas escolas, né? A destreza técnica é uma das habilidades que pode ser desenvolvida, mas não é o grande valor das artes a ser lido, percebido. Às vezes um exemplo, eu vejo meu filho, às vezes que vai fazer um desenho, você analisa o contexto do desenho, não né, uma coisa bonita, como pintar uma flor, por exemplo, né? Você analisa, seria que isso? Flor, por que essa flor? A cor ela está relacionada à realidade ou é uma cor que está relacionada a uma sensação que você quer provocar? De que forma que ela está construída? O que aquela imagem transmite, né? Exatamente. Nós devemos chegar, principalmente em equipamento cultural, que é onde eu tenho atuado ultimamente, e equipamento cultural como a Casa Rosa, o que se pretende é que se chegue a significados, a vínculos, contatos com as imagens que reverbere dentro dessas pessoas, que tenha significado para essas pessoas, né? Por isso que a gente propõe uma construção coletiva, que é o mapa do olhar, que cria um vínculo das pessoas com pequenos detalhes do jardim, com as espécies que tem no jardim da Casa Rosa, com os detalhes arquitetônicos que vão nos ajudar a caracterizar, dentro da história da arquitetura de cidades do interior, qual é a característica da Casa Rosa. Então, é um apuro do olhar coletivo e a reunião de todos esses elementos que vão construir a Casa do Olhar e
evidenciando o olhar, as captações de imagens, de fragmentos das pessoas que vão estar presentes nesse E esse evento vai ser agora dia 28. Esse evento acontece em 2 momentos, 2 períodos, no dia 28, sábado próximo, das 10 às 12 e das 14 às 16. Nós abrimos inscrições divulgadas pelos canais que a Casa Rosa já tem desenvolvido, isso, e pedimos que se faça a inscrição para nós termos o contato dessas pessoas, e-mail, um contato de WhatsApp, saibamos a idade, que nós estamos conseguindo, né, atingir, acolher, né, com esse nosso convite. Pedimos também que digam que equipamento que vai usar para captar as imagens. Se é o próprio olhar, e aí eu registro com a mão, né, em desenho, que isso vai evidenciar bastante como é que se dá o olhar daquela pessoa sobre os elementos da Casa Rosa, do jardim, né? Da área externa da Casa Rosa. Nesse primeiro momento nós vamos abrir só a área externa, não interna ainda. E esse evento, ele pela própria característica de uma casa no centro da cidade, apesar de ser uma casa que tem um jardim amplo, é um evento voltado para poucos participantes. Então, nós teremos de 20 a 30 participantes pela manhã, 20 a 30 à tarde. Pretendemos conseguir ter um controle das pessoas, uma vez que ainda nós estamos em tempo de cuidados, né? De pandemia ainda. Da pandemia, em meio à pandemia ainda, com variante agora do vírus. Então, nós temos que manter os cuidados. E teremos crianças e idosos, e os idosos são bastante vulneráveis, já sabemos, então pretendemos controlar o número de pessoas dentro do ambiente. E por meio dessa inscrição, aí sim a gente vai conseguir mapear o alcance que a gente está tendo, né? Nós pedimos que registrasse o bairro e a cidade, né? E vamos começar a fazer os primeiros registros da Casa Rosa nesse sentido. E como surgiu esse projeto que vocês vão realizar nesse sábado? Bem, eu tive um contato com o Bruno Bossolan, que é o curador da Casa Rosa, curador e pesquisador da Casa Rosa, por meio das redes sociais. E nós fomos nos conhecendo em meio à pandemia e distanciamento, e eu falei do meu conhecimento nessa área de leitura de imagem e os cursos, e o Bruno me convidou para colaborar com a Casa Rosa. Então, eu sou colaboradora na ação educativa do Ponto de Cultura Casa Rosa, e por meio de um pequeno caderninho numa viagem que foi realizada à França, numa abadia, a abadia de Fontevraud, nós tivemos essa ideia. Eu reúno materiais, dispositivos impressos de centros culturais. E esse pequeno livro, esse livreto, ele contém imagens dessa abadia, uma imagem da planta dessa abadia e uma série de pequenas fotografias dos elementos arquitetônicos dessa abadia, já que ela passou por muitos momentos de construção e reconstrução em meio à guerra, destruição e construção. Então, a Maria Augusta, que é filha do casal, Dona Virgínia e Dr. Carlos Matos, herdeira dos filhos, né? Uma das filhas herdeiras da casa, viu esse caderno, e o Bruno Bossola também, e tivemos essa ideia de fazer esse mapa do olhar, estimular as pessoas a criarem esse vínculo com a casa, com a imagem da casa, que é belíssima, com todas as espécies que tem no jardim, e
ligarem as suas pequenas imagens a esse mapa da planta da casa e do jardim. Então, pretendemos construir não só o mapa da Casa Rosa, no qual constem essas imagens captadas pelos participantes dessa primeira atividade, Mapa do Olhar, e também uma zine, uma pequena zine, um caderninho em que constem essas imagens e os autores dessas imagens. Por isso é tão importante a inscrição e a identificação das pessoas que captam as imagens. Depois desse projeto finalizado, ele vai ficar disponível para visitação presencial ou vai ter um tipo de um museu virtual para isso? Nós vamos publicar na home da Casa Rosa esse material e pretendemos produzir fisicamente esse material. Mas para isso nós dependemos sempre de apoiadores. Nós conseguimos 2 apoiadores. Um dos apoiadores nos forneceu os materiais descartáveis todos que usaremos nessa atividade, e o outro apoiador vai nos fornecer o café que a gente pretende servir no fogão a lenha, né, com um toque do sino que chama, a maneira que tem tudo Dona lá. Virgínia fazia. Tem um fogão a lenha lá. E a gente vai colocar e servir, né, os bom. petiscos lá. Nada mais justo do que falar o nome dos apoiadores. A Plasticap Big nos forneceu esses descartáveis mais necessários agora por conta dos cuidados, né, de distanciamento e para higiene, e a Nutri, a padaria Nutrimentos, nos forneceu as broinhas, vai nos fornecer as broinhas fresquinhas, embaladas, para servirmos nos 2 horários, na hora da chamada do cafezinho, nos 2 períodos em que receberemos as pessoas. Então quem participar vai poder colocar ali no papel um desenho, por exemplo, até desse momento aí de descontração, né, ao lado do fogão a lenha, como que as pessoas, né, se alimentam felizes, né? E não precisa ser um artista, um desenhista para participar desse projeto, não, né? É pessoa comum, é qualquer pessoa comum. Todos somos comuns. Todos nós temos acesso a um celular hoje, né? Então, colocamos como um dos equipamentos de captação de imagens o celular. Tá? É aceleradíssima a captação de imagens. Eu sinto que ela tem se acelerado muito mais e usada com mais intensidade hoje do que os registros por meio de texto. Então, uma casa como ao Ponto de Cultura Casa Rosa, que tem uma tradição que é literária, abriu um espaço, já que eu sou dessa área especializada, principalmente nessa área da imagem, e produção de imagens, leitura de imagens, abriu um espaço para que façamos, possibilitemos esse encontro com as imagens da Casa Rosa. E isso com certeza vai gerar produtos de poesias, textos futuramente. Então essa captação de imagens que vai acontecer agora, ela vai gerar produtos, materiais pedagógicos futuramente. Então podem vir mais projetos, né, direcionados a isso em breve. Sim, derivados dessa primeira atividade. Com certeza virão e produtos que são estreitamente aí ligados à característica principal da casa, que é uma casa literária. É uma casa de poesia, de poetas. Quantos anos tem essa casa, mais ou menos? Você sabe ou não? Eu não sei a idade da casa. Quando foi construída, né? Não tenho esses dados precisos sobre a construção e não me arrisco a afirmar isso publicamente. A casa foi comprada em 1953 pelo casal. Ainda em construção. Então, imagino que aí o máximo que a gente poderia chegar uns 10 anos aí, sim. Né? Antes da dona Jovita, da professora de piano, né? Eles adquiriram essa casa desse casal. Então, para a gente reforçar, Daniela, vamos lá. Vamos ressaltar, o evento é neste sábado, gratuito e vale para todas as idades. Todas as idades.
E se você não conseguir fazer a inscrição, entre em contato com a gente pelo Facebook, aí podemos fazer a reserva, né? Nós já temos aí metade da capacidade, já está por inscrição preenchida, né? São poucas pessoas que vão participar. Nossa, que bom saber que Capivari tem um projeto como esse, né? Um museu virtual, né? Para a gente poder registrar também essa visão, né? Logo que a casa possa receber um número maior de pessoas e com mais frequência, que ela passe pelas adaptações de acessibilidade, tanto acessibilidade para idosos em maior quantidade e cadeirantes. A casa precisa da adaptação para receber essas pessoas e um número maior de pessoas com segurança. Aí nós pretendemos intensificar, sim, o público e direcionar tanto para públicos fazer atividades específicas para públicos de instituições, né, de Capivari, públicos acolhidos por instituições, e ali fazer uma parceria, fazer um atendimento do público de ensino que é formal, né, das escolas municipais, essas escolas estaduais, aqui da cidade. Mas para isso a gente tem que passar por bastante adaptações ainda e vai precisar da colaboração. Ainda, né? Da colaboração de leis de incentivo fiscal. Estamos batalhando para isso aqui na cidade. Certo. E das indústrias, do comércio nós já conseguimos, né, algum apoio. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer para trazer um equipamento de educação não formal de alto nível aqui, né? Um atendimento mais amplo e mais intenso. Você se considera muito crítica ao assistir uma propaganda de TV, ouvir uma propaganda no rádio, por exemplo, assim, e falar, puxa vida, isso aí não transmitiu nada? Não tem como não transmitir nada. Não. Não tem. Sempre vai acessar algo dentro da gente. Sempre vai ter uma comunicação. Eu acho que a questão é na qualidade daquilo que está sendo emitido e como está sendo recebido. Porque tem que ter um encontro, né? O encontro do tom de voz utilizado para ser acolhido. Tem que ter um encontro da velocidade em que se trabalha, né? As palavras, o ritmo em que se propõe com aquele que recebe. Então, todas essas características, vocês, meninos, que trabalham muito com a voz, bastante obrigado com pelo a menino, voz, tá vendo? Que trabalham bastante com a voz, essas características, né, do timbre, o tom de voz, uma voz, pontos altos da fala, né, a entonação, são muito importantes para nos acessar. Isso reverbera em quem está ouvindo, né? Nós sentimos se há uma felicidade na fala, na construção das palavras ou da frase, ou se há uma decepção, se há... A gente percebe muito na locução, às vezes, quando a gente está meio disperso na locução, que você está tentando, por exemplo, achar uma palavra ou procurar alguma coisa que não está no ponto aí. Uhum. E isso acho que a gente passa para o ouvinte, né? Isso que é interessante. A gente percebe isso na fala de vocês. O estímulo, né? Agora, eu não tenho muito, eu não estou num lugar confortável, porque eu não costumo participar, né, de entrevistas assim, ao vivo. Apenas aquele trabalho corpo a corpo, né, eu faço. Mas você está então, transmitindo muita calma pra gente, né, Tony? Ela fala de uma forma tão... Tem pessoas que chegam aqui, sentam no banquinho e falam assim... Gente do céu, tô nervoso. Paralisa. Mas você tá bem, tá calma, tá passando serenidade pra gente. Olha só, a gente tá aprendendo um pouquinho com você também, viu? Obrigada. Daniela, quero agradecer então Eu agradeço muitíssimo vocês. Nós agradecemos da Casa Rosa. Por trazer um projeto tão importante. Né, nossos apoiadores, vocês. E agora, com certeza nós vamos procurar o Bruno Bossolan para trazer mais histórias sobre a Casa Rosa, contar um pouquinho de tudo
o que aconteceu dentro, no interior dessa casa, para a gente trazer também esse conhecimento da nossa cultura para a nossa população. Nossa, muito grata pela oportunidade, pelo apoio. Futuramente, quando desenvolvermos outras atividades, vou procurar vocês também para a gente Pode entrar em divulgar. contato, com certeza. Agradeço muitíssimo. Isso é um prazer. Obrigado então, Daniela. Muito obrigada.